meninas, muito boa noite, sejam todas bem-vindas. Hoje uma aula muito legal, transferência, lá no capítulo 19, página 89. Eu vou iniciar realizando um compartilhamento de tela com vocês, ó. Fala para mim aí se está aparecendo o mesmo que está aparecendo para mim. Está aparecendo aí, Celina? Tá. Então, hoje eu vou iniciar nessa aula com a seguinte mensagem. Essas são mensagens de lição de vida. Alguns falam para você ficar bem e outros fazem você ficar bem. Então, seja essas pessoas. Seja essa pessoa que quando alguém lembrar de você, lembrar do seu nome, você fala, eu queria estar tanto perto da Celina, da Vera. Elas são muito bacanas, realmente. Quando alguém lembrar do seu nome, é bom que seja lembrado com coisas boas, ok? Mas vamos fazer uma revisão ali, bem rapidinho. O que a gente viu na aula passada? O que a gente falou? Um assunto assim que, tem que merecer um destaque especial para vocês, que é a úlcera por pressão. Ou seja, nós falamos na aula passada como acomodar o paciente, ou acomodando o paciente acamado. Lembrando que úlcera de pressão, ou antigamente chamada de escaras, elas se formam pela não mudança de decúbito. Deve ser realizada a cada 2 horas. E aí tem um detalhe. Como deve ser realizada a cada 2 horas, e se esse paciente estiver numa cadeira de roda? É o nosso assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre isso. Porque na aula passada nós falamos a importância das regiões de saliência óssea. Aonde tem saliência óssea em nós, ou seja, cotovelo, joelho, região occipital, região do calcâneo, são regiões que ao serem pressionadas, podem fazer o quê? Romper úlceras. E ao se romper úlceras, infelizmente, é mais fácil prevenir do que deixar o rompimento. A professora falou que existem 4 estágios de escara, falamos ali dos estágios das escaras. E temos que ficar atento com o quê? A mudança de decúbito, seja lateral direito, esquerdo, ventral ou dorsal. O que a professora também falou? Que não é apenas realizar a mudança de decúbito. É interessante o óleo de hidratação, após. Mas, professora, como assim? Ao ativar a circulação, que é sempre movimentos circulares, isso ajuda também na prevenção. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Transferências. O que é isso? A primeira pergunta é: quais as dificuldades em realizar a transferência sozinho? É muito interessante que assim, o paciente, existem formas. Quando a gente voltar para o presencial, a professora explica para você aqui como que faz, porque sozinho, principalmente se esse cliente estiver um pouquinho acima do peso, tem formas de virar ele sem machucá-lo, ok? Então, mudanças de decúbito. O que é uma mudança de decúbito? É uma ação que a gente faz para prevenir, relacionado ao quê? Às úlceras, ou seja, as formações de feridas. Esse procedimento, ele vai auxiliar no quê? No favorecimento de conforto do cliente, ou seja, o bem-estar desse cliente. Essa alternância dessa pressão que fica a pele, que fica exposta, essas regiões de saliência, faz formar ferida. Ao realizar a mudança a cada 2 horas, vai ajudar na prevenção. Outro aliado que é muito interessante, porque a mudança é fundamental para evitar o quê? Doenças. Toda vez que você vê o nome patologia quer dizer doenças, tá? Então, a mudança é fundamental para evitar o quê? As doenças. A gente utiliza muito conforme essa imagem aqui. O nome dessa imagem, disso que nós fazemos, chama-se coxinha. Coxinha é um tipo de rolo. Você pode comprar nessas empresas de equipamento médico hospitalar já pronto, já feito. Como você pode fazer em casa também. Sabe como? Anota aí. Toalha, lençol. Pode ser feito. Lembra que a professora falou lá na aula retrasada do colchão caixa de ovo? Que é aquele colchão que tem as ondinhas? Quando eu voltar aqui para o presencial, eu vou falar para vocês. Vocês sabem o que difere? Mas como é que eu falo para o cliente, professora? Mostrando para a família
o custo-benefício da utilização, tanto do coxim quanto do colchão caixa de ovo. Por quê? Ele é vendido por densidade. Sabe o que é densidade? Sabe quando a gente vai comprar colchão comum para a gente mesmo? Eles não falam densidade 28, densidade 33. O colchão caixa de ovo também, ele é comprado por densidade. Existe ele mais fininho, ele é mais barato, só que, principalmente com o paciente que está acima do peso, é importante que a densidade seja maior. Porque mesmo por quilo, né? Bom, Não é por quilo. a professora já fez chamada, mas eu vi que alguns chamaram entrando depois. Fiquem tranquilos que a professora vai colocar presente, tá bom? Professora, Oi, pois não. eu acabei de chegar do mercado, eu não vou conseguir assistir a aula. Eu posso assistir depois? Pode. Eu e a Maria. Eu e a Maria Eu e... depois. Não, tudo bem. Ó, e outra coisa, as perguntas da semana passada, eu estava doente, eu não consegui responder. E no dia seguinte já tiraram e eu não respondi. Ok, Carmita. Ao terminar a aula, que a professora está dando aula online, ao terminar a aula, eu falo com você lá pelo grupo, tá bom? Combinado? Obrigado, viu? Nada, disponha. Então, continuando lá, ó, o coxim, ele é um tipo de rolo. E esse rolo é importante você colocar onde tem proeminência óssea, joelho, calcanhar. Tem alguns coxins que é para colocar na região aqui, chama-se região occipital, que é quando a pessoa tem que, obrigatoriamente, não pode estar virando ela muito de decúbito, para não formar escara aqui nessa região, tá bom? Ou úlcera. Pergunta é, o comer. O paciente, quando vai comer, interessante é que colocar ele o mais sentado possível na cama. Essa posição que é na hora da alimentação, chama-se posição de Fowler. Por que se coloca o paciente assim? Porque se deixar o paciente um pouco mais deitado, o risco do quê? Engasgar. Então, o paciente fica semi-sentado, apoiado ali os joelhos, os pés, e para descansar, para o conforto também. Paciente cardíaco, é muito bacana, paciente com problema pulmonar, deixar nessa posição, viu? Porque auxilia mais as trocas gasosas. Então, vai dar comida, não deixa o paciente deitado, tem que ser posição de Fowler. Paciente, quando vai transferir ele, que hora que você vai movimentar ele? A hora do banho, né? Vai tirar ele da cama e passar para a cadeira de banho. Existe, eu trouxe para vocês observarem aí, ó. Existem alguns aparelhos novos para auxiliar na hora de retirar o paciente da cama e colocar novamente. Como eu falei, quando a gente voltar para o presencial, a professora mostra para vocês como é que é o funcionamento desse aparelho. Que eu trouxe a princípio para você saber que existe, tá? É tipo um carrinho que é para você transportar o paciente nele e depois tirar da cama para levar para o banho ou para levar para o carro, no caso que ele vai levar o médico. Qual outra hora que você tira o paciente da cama? Para ir ao médico. Tirando ele da cama para passar para a cadeira de roda. Existe o que eu trouxe como inovação. Vocês podem pesquisar para ajudar a auxiliar ali na coluna. Olha só, é as cintas. É a cinta para auxiliar você a levantar o paciente. Ó, senta o paciente em cima, puxa e conta junto com ele. 1, 2, 3. Vamos, Dona Maria! E puxa. Isso aqui, ó, ajuda na firmeza. Porque alguns profissionais vão fazer isso aqui segurando o cós da calça. E ao segurar no cós da calça, então, muito cuidado, que depende do tecido, pode rasgar, tá? Então, essas cintas é a inovação que tem para auxiliar a retirada do paciente da cama para a cadeira. Tá? Seguindo aí, então, essa movimentação do paciente, professora, onde que você está falando? Página 39, tá? Essa movimentação do paciente são os decúbitos. Decúbito lateral quer dizer deixar o paciente virado de lado, seja direito ou esquerdo. Essa posição é conhecida como posição de Sims. Nada mais é que a posição lateralizada, tá?
Para se subir o paciente na cama, a professora vai falar ali, ó. Vamos supor, se começou o plantão, você chegou lá na casa da pessoa, ela está do lado direito, daqui a pouco você vai virar ela para que lado? Para o lado esquerdo. E assim sucessivamente. De quanto em quanto tempo você vai fazer isso? Você vai fazer isso de 2 em 2 horas, tá? O que mais? Professora, que história é essa de subir o paciente? Essa movimentação de subir o paciente na cama, ela deve ser feita preferencialmente com 2 pessoas. Se houver alguém da família ali com você, vou mostrar para vocês, tá? Como você deve fazer. E sem ao sentar o paciente na cama também, ó. Então, relembrando lá, paciente deve ser trocado de 2 em 2 horas. O processo começa lateral direito, dorsal, lateral esquerdo, lateral direito, dorsal, e assim, só não ir fazendo um ciclo a cada 2 horas até onde você ir embora. O lateral direito, ó, uma medida de conforto para evitar a formação de escaras é porque essa região aqui do joelho, aqui do calcâneo, para não ficar forçando. Se você não põe esse travesseiro, o cliente pode sentir muita dor na coluna, tá? Então, a fisioterapia nos orienta que sempre que vai lateralizar o paciente, de preferência, coloque aqui, ó. Tá vendo? Para que não fique em contato direito, não comprima ali a coluna. O cuidador, ele deve cruzar as pernas do paciente. Eu vou mostrar a imagem, como que é isso que eu estou só falando, vou mostrando. Posiciona a cabeça também, quando vai virar a pessoa. Então, guardem bem isso. Sempre vai ser segurado aqui, ó, no ombro e no quadril, ok? Porque ao segurar no ombro e no quadril, o próprio corpo serve de alavanca, entendeu? Virou o paciente para o lado desejado, lateralizou. Ele nessa posição, ele fica com ambos os braços e os joelhos flertidos, de preferência sempre, ó, o coxim. O peso é suportado pela lateral da região do ilíaca. Essa região aqui, daquele osso do quadril, sabe? É ele que aguenta a pressão e ele tem bastante gordurinha. É diferente do que a pressão fica sobre o joelho, que é onde começa a fazer o quê? E a escápula também é um osso que ele aguenta bastante. Então, os ossos, eles são, os travesseiros, eles são bons para amortecer. Então, vamos lá. Como fazer? Assumir a posição, você vai ficar do lado da cliente, para o qual você vai virar. Por exemplo, aqui nesse caso, vai ser virado para o lado esquerdo, correto? Coloque o braço mais distante. O que isso quer dizer? Vai virar para esse lado, coloca o braço para cá. Entenderam? Então, coloque o braço mais distante sobre o tórax e o outro braço na posição lateral, o que vai ficar para fora. Ou seja, braço esticado. Posicione a perna do paciente o mais distante da outra. Abre aqui. E conforme eu mencionei para vocês, tá vendo aqui? O que ela fez? Ela afastou e cruzou a perna. Por quê? Porque a hora que ela for trazer a cliente para essa lateral, o próprio peso do ombro e do quadril, ele vai retornar. Se de repente você não estiver entendendo isso que a professora está explicando, quando a gente estiver aqui no presencial, a gente faz, tá bom? Ó, meninas, vocês que entraram depois, a professora fez a chamada, viu? Carlita, Maria, fiquem em paz. Coloquei presença para vocês, tá bom? Obrigada. Só lembrando, se você está assistindo o vídeo agora, depois que terminou a aula, assista o vídeo até o final, para que você possa entender a importância da realização da mudança de decúbito do cliente, como é feito o passo a passo, e isso vai fazer com que previna a formação das úlceras de pressão, que é um cuidado imenso que nós devemos tomar com o nosso cliente. Hoje, e na aula passada, nós estamos falando sobre como acomodar ele. E hoje, como transferi-lo, tá? Então, para você trocar esse paciente de decúbito, coloque as mãos no ombro e no quadril ao mesmo tempo. Para quê? Quando você for puxar, ó, você viu que aqui a perninha dela ficou meio cruzadinha? Como você deve cruzar? Para que a hora que você puxe, você consiga.
Mantém as costas eretas. E o peso da perna que vai ficar para frente, ó, agora ela vai ficar para trás. O que isso quer dizer? Quando o paciente ele é lateralizado, aqui ó, você vai realizar o quê? Uma medida de conforto. Medida de conforto é colocar o coxinho, para ajudar a não ficar pressionado o tempo inteiro o tecido sem uma vascularização, tá bom? Então, o paciente ele é apoiado pelos cotovelos, ó. A pessoa está segurando aqui, passe segurança na hora de fazer isso. Virou ele, ó. O que você vai fazer? Qual é o próximo passo? Dê aqui para que a pessoa segure, coloque o travesseiro, posicione esse paciente, coloque tanto na região torácica, quanto na região das pernas. Se esse paciente tiver algum problema, que ele vai ter, por exemplo, um paciente tetraplégico, um paciente que teve um AVC, ajuda também, se ela está querendo voltar toda hora, a colocar ali um coxinho nas costas também, tá bom? Esse travesseiro aqui é justamente para que não fique encontrado um joelho no outro. Outra informação que a professora vai dar, faça um teste. Se você tem sentido muitas dores nas costas, na hora de dormir, coloca, se você não faz isso hoje, faça um teste, coloca o travesseiro no meio das pernas. O fato de você colocar o travesseiro aqui ajuda a retirar a pressão que é executada sobre a coluna, tá bom? O travesseiro aqui ele ajuda bastante. Eu não falei sobre o subir no nosso paciente? Então, até agora a gente estava falando sobre virar ele. Assim como virou o lateral direito, poderia ser lateral esquerdo. Posição ventral é quando a pessoa fica de barriga para baixo. Essa posição ela deve ser evitada por quem? Para pacientes que tenham problemas respiratórios, dificuldade de respirar. Porque ao você colocar a pessoa de barriga para baixo, vai ser mais difícil ela expandir o tórax, ok? Então, se a pessoa tiver o hábito é uma coisa, mas se ela começou a ter algum problema de dificuldade respiratória, asma, bronquite, pneumonia, não deixa ela de posição ventral não, porque dá mais falta de ar ainda, tá? Eu mencionei em outras aulas a respeito de algo chamado impermeável ou traçado, que é a mesma coisa, ó, tá vendo aqui? Esse impermeável, ele principalmente é importante você colocar em pacientes que têm problema de incontinência urinária. A família às vezes não conhece. Lembra que a professora deu uma aula sobre o Uripen para vocês? Que eu expliquei que é parece uma camisinha. Ela é exclusiva do homem, mas não é enfiada a cânula lá dentro. Lá dentro é a sondagem vesical. É aquele que fica fora. O traçado não é só para se vazar alguma coisa. O traçado é justamente na hora de subir o paciente. Vai subir o paciente, vai fazer essa movimentação, ou uma pessoa do lado. O que você vai fazer? Um lençol nessa posição ao contrário. Vocês vão segurar novamente lá, região do ombro. Segurou? Ok? E vai colocar o lençol esticado na altura do quadril. Esse lençol é chamado de móvel ou impermeável, porque é um tecido diferente, no caso, quando o paciente faz xixi, tem incontinência, ou está com diarreia, alguma coisa assim. Ele ajuda na hora de subir esse cliente, tá bom? Ao subir o paciente, o que é importante? Tirar o travesseiro da cabeça. Tem alguns cuidadores que às vezes eles se atentam que se o travesseiro ficar ali, fica mais difícil para assistir o paciente. Então, deixa a cama reta, segura no ombro, vamos supor como se eu estivesse aqui e a Vera estivesse aí. Vera, estica o braço. Você está esticando aí, nós estamos pegando o nosso paciente, vamos segurar ela por essa região, na região do quadril. Vamos lá, ó, quando eu falar 3, ó. 1, 2, 3. No 3 a gente sobe. Oi, Vera, também fora de sintonia. Vamos junto lá, ó. Quando eu falar 3, ó. 1, 2, 3. Vamos? A gente sobe junto. Entendeu? Se o paciente estiver consciente e poder ajudar, você aqui, ó, nessa posição, você dobra a perninha dele, flete a perninha dele e fala, quando a gente falar 3, a senhora ajuda também funcionando o corpo, tá bom? Agora, se ele não movimentar nada, entenderam aí? Jóia. Então, vamos lá. Após isso, é importante retirar do travesseiro. Retirou o travesseiro da cabeça, posicione na cabeceira para evitar que o paciente bata.
1, 2, 3 por ano, ela subiu, bateu a cabeça do paciente na parede. Não, deixa o travesseiro lá em cima já. Os dois devem segurar o lençol móvel ao mesmo tempo, em sincronia, e subir para cima, tá bom? Só que daí essa cliente, então, tá lá, e essa cliente, ela não consegue se movimentar de forma alguma. Como nós vamos fazer para sentar, movimentar essa paciente da cama para a cadeira? Primeira coisa, ó. Estão vendo aqui? Vamos fazer o passo a passo juntos para a gente entender como é que é? Vou colocar lá no grupo depois esse vídeo e gostaria que vocês assistissem. E eu quero um comentário de cada um. Eu só vou saber se você assistiu, se você comentou, porque daí se você não assistiu, você não vai saber o que vai ter nesse vídeo. Ok? Vamos lá então, ó. 6 passos para a gente virar uma pessoa. Você vai falar, professora, eu sou preocupada, como é que eu faço? Ó, arraste, pega a pessoa por essa região aqui, ó, um pouco abaixo do quadril e puxe ela para perto de você, ok? Deixa ela deitada de barriga para cima, reta, abaixa a cama, tira tudo que você puder ali, puxa a pessoa um pouquinho para perto de você, devagar, vai arrastando ela devagar. Ó, arrastou, aqui, as pernas, puxa um pouco em cima, um pouco embaixo. E o que você vai fazer agora? Você viu? Por que eu pedi para puxar ela para cá? Para sobrar espaço, ó. Tá vendo aqui? Vire o braço. Um você dobra, o outro você estica. Cruze as pernas da pessoa. Tô só repetindo aquilo que a gente viu agora de outra forma, tá? Cruzou, cruzou. O braço dela tá aqui. O que você vai fazer? Com uma mão no ombro e outra no quadril, você vai fazer o quê? Você vai virar essa pessoa para o lado. Só que o cuidador tem que entender aqui, ó, que as pernas devem ser afastadas. Isso daqui na hora, ó, aqui, ó, antes, parou, esticou, cruzou, cruzou, aí você vai segurar no quadril, no ombro, virou essa paciente. Virou ela, coloque o que atrás do ombro dela, ó, a almofada, para impedir que ela volte novamente. Ainda realizando medida de conforto, para deixar essa pessoa mais confortável, coloca um travesseiro no meio das pernas, aqui ó, no braço e no meio das pernas, ou aqui, como achar melhor, ok? Então, tá com medida de conforto, tá protegendo o tornozelo, tá tudo bonitinho aqui. Isso aqui, viramos o paciente. Só que agora, como é que eu vou levantar essa pessoa? Essa senhora, eu revisei a virada. Agora eu vou levantar ela. O que é interessante você fazer? O cuidador, primeira coisa, vire o paciente de lado. Vou mostrar agora o passo a passo, estou só comentando. Após posicionou, o cuidador, ele deve ficar ali próximo à pessoa para que ela não caia. Como assim? Assim. Eu tenho que pensar primeiro na paciente? Não. O cuidador ele tem que ter uma visão e olhar como um todo. Vou tirar minha paciente da cama, seja ela para descomprimir as costas dela, ou para ela tomar um sol, enfim. Primeira coisa não é ir lá no paciente, é ver o local onde você vai pôr. Se for numa cadeira de roda, numa cadeira de roda. Se for numa poltrona, é uma poltrona. E você vai encostar essa poltrona na parede. Se for cadeira de roda, o que você vai fazer? Você vai travar a cadeira de roda. Entendeu? Se for perto da parede, coloca essa poltrona na parede. Se for a cadeira de roda, nas rodinhas tem a trava. Trava todas as rodinhas e faz assim, ó, para você ter certeza que está travado. Senão, a Vera vai lá e falou assim, ai, Bianca, eu vou tirar a paciente, ó, cuida dessa que eu cuido dessa. Daqui a pouco, a Vera derruba a cliente no chão. Jesus. Por quê? Porque não firmou a cadeira de roda. Às vezes a paciente não tem muita firmeza, vai caindo, cai todo mundo no chão. Então, hoje, para que isso não aconteça, né, Verinha? A gente está aqui prestando bem atenção. Primeiro, paralisa a poltrona. Se for cadeira de roda, trave ela. Após você fazer isso, o que você vai fazer? Olha lá, ó, lembra da mãozinha que eu falei? Com a mão, arraste a pessoa um pouquinho mais perto. O que vai fazer aqui? Ó, ó, ó.
tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. Coloque o braço debaixo das costas na altura do ombro. Lembra que eu falei que sempre é o ombro do quadril? Então, você deu primeiro, ó, puxou, deu uma puxadinha. Você vai enfiar o ombro aonde? Aqui, ó. Atrás, ali na região da escápula. Escápula, esse osso aqui, ó. Então, com a outra mão, você vai, olha lá, ó. As costas, de preferência, gente, se atente às costas, para não machucar as costas na hora de fazer isso, viu? Segure firme na axila da pessoa, sente a pessoa na cama. A gente já não vai levantando de uma vez, não. Senta, a pessoa respira fundo, solta. O cuidador, ele deve dobrar as pernas, ó, aqui, ó. Como se estivesse fazendo assim, ó, esse movimento. Dobra um pouquinho as pernas para o que for levantar, não forçar tanto a coluna. Estique as pernas até que a pessoa fique na posição sentada. Segurou assim? Peça para a pessoa respirar. Respira, Dona Maria. Respira pelo nariz, solta pela boca. Umas 2 vezes. Aí sim, ó. Após você fazer isso, mantenha a mão aqui, ó. Não solta a pessoa de uma vez. E vai puxando ela pelo joelho até ela ficar sentadinha na cama. Vai rodando ela até ela ficar sentadinha. Ficou sentadinha? Aí o próximo passo é arraste ela para que ela possa pôr o pé no chão. Arrastou, ela pôs o pé no chão, não solte ela, ainda continue segurando. Ok? Continuou, abrace. Ó, segurou no pós. 1, 2, 3, respira e já roda. A hora que colocar aqui na cadeira, o que vai acontecer? Às vezes a pessoa vai cair meio de qualquer jeito. Mas, se ela não ficar bem confortável, você vai por trás dela e puxa. Puxa para deixar a pessoa mais confortável. Aí você ajusta ela na cadeira. E isso vice-versa. A mesma coisa que é feito aqui da cama para a cadeira, é feito da cadeira para a cama. Parou, 1, 2, 3, coloca, peça para a pessoa respirar. Novamente, deite, aí você mexe as pernas, é só fazer o mesmo movimento sentido ao contrário. Qual que é a atenção que a professora quer que vocês tenham a respeito disso? É ideal, a pessoa deve ser movida da cama para a cadeira e vice-versa a cada 2 horas. Então, ficando deitado na cama apenas para dormir. Você vê que não é a realidade que às vezes a gente encontra, né? Tem alguns cuidadores que acabam deixando a pessoa o dia inteiro. Acho que é só virar de um lado para o outro. Não. Você só vai virar de um lado para o outro e mudar de decúbito só se ela tiver alguma limitação que não possa. Se ela puder sair da cama, tem que levar para tomar um banho, tem que virar, tem que sair sempre. Então, a cada 2 horas mude de decúbito. E aqui, ó, vou colocar no grupo para vocês. Essas orientações é para facilitar o cuidador e garantir o controle da segurança. O que isso quer dizer? Vai sentar o paciente para que ele se alimente de forma confortável, para virar de lado por causa das preeminências ósseas. Tem que planejar toda a ação, porque é fundamental para garantir a segurança, para deixar o paciente tranquilo com você, porque ele está te conhecendo. É importante olhar o ambiente para ver se algum móvel não pode virar algum motivo de acidente ou atrapalhar na hora da transferência, tá bom? Então, assim, ó, hoje a gente falou um pouquinho como transferir, como movimentar esse paciente na cama. Próxima aula, sobre o que nós vamos falar? Nós vamos fazer uma revisão desse projeto. Como é que é? Nós vamos falar tudo o que a gente viu nesse projeto, ok? E aí, daqui a pouquinho eu vou colocar lá no grupo o vídeo. Do quê? O vídeo que nós tivemos essa aula agora de como